Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou Arthur Souza e nessa videoaula iremos falar um pouco sobre o display 16:2. Primeiramente, vamos falar sobre as funções de cada pino do display. O pino 1, DSS, ele é ligado ao GND. Ele e o pino 2, VCC, serão utilizados para alimentação do display. O VCC será ligado aos 5 volts. O pino 3, P0, possui uma função de controlar o contraste. Ele será conectado ao pino do centro, ao pino do meio do potenciômetro. O pino 4, RS, é o registrador da seleção de sinal. Ele será ligado a algum pino no Arduino. No nosso caso, no nosso exemplo, ele será conectado ao pino 12. RW é o sinal de escrita e leitura do display, que é o pino 5. E deverá ser ligado ao GND. O pino 6, E de Enable, habilita ou desabilita o sinal. No nosso exemplo, será conectado ao pino 11 do Arduino. Do pino 7 ao 14 são Data Bus, ou seja, serão utilizados para transmitir informações. Geralmente utiliza apenas os últimos. O pino 15 é o pino LED+, fornece energia ao background do display, que será conectado aos 5 volts com um resistor de 200 ohms. O pino 16, que é o LED-, fornece energia ao background display e será conectado ao GND. Bom, irei abrir o KiCad para podermos realizar a montagem do display. Aqui no KiCad eu já peguei o Arduino. Vamos pegar nossa placa de ensaio, nosso protoboard. E claro, precisamos do display. O KiCad já tem uma versão pronta do display já montada para você. Mas, como nosso intuito é aprender, nós iremos realizar o passo a passo. Bom, assim sendo, nós já temos as 3 peças fundamentais para ligar o nosso display 16:2 a um Arduino Uno. Vamos começar alimentando o protoboard. E agora iremos prosseguir. Acabei me esquecendo do potenciômetro, que também é de suma importância para que tudo ocorra da maneira que desejamos. Vamos começar alimentando o potenciômetro então. E agora passaremos a conectar o display. Bom, o GND acredito que seja bem simples de se localizar. O VCC também. Vou deixar aqui um pouco mais reto. Depois ficou um pouco confuso, mas acho que ainda dá para ver tranquilamente. Aqui será conectado ao centro do potenciômetro. Vou mudar a cor, vou passar a utilizar a cor 3, que é um laranja. Bom, o RS, que será conectado ao pino 12 do Arduino, como a gente havia falado antes. Então eu irei fazer da seguinte forma, eu irei colocá-lo aqui, colocar a cor 4, puxá-lo, assim dessa forma ele está conectado ao pino 12 do Arduino. Prosseguindo, nós temos o RW, que é conectado ao GND. Iremos ao Enable, que é conectado ao pino 11 do Arduino. Irei trocar as cores, apenas irei ajeitar um pouco. Aqui nós temos os Data Bus, os quais nós não utilizaremos os 4 primeiros. Então vamos direto para o DB5. Perdão, iremos direto ao DB4. Como eles são conectados ao Arduino, irei fazer o esquema de puxar aqui da parte superior do protoboard. No caso, já irei alterar a cor para não ter que selecionar aqui de novo. E esse eu irei conectar ao pino 5 do Arduino. Isso aqui é simplesmente por causa do nosso exemplo, mas você poderia conectar a sua porta de preferência.
seu pino de preferência. Prosseguindo. Eu vou deixar esses dessa cor azul, desse tom de azul. Bom, e agora nós vamos ir seguindo, plugando conectando os databus a esses pinos. No caso aqui eu não usei o padrão. Lembrando que o databus serve para transmitir informações. Bom, voltando, vamos colocar aqui, eu irei alterar a cor. Acho que eu estou na 6, exato, vou ir para 7. Essa aqui, esse será o LED+, então, como dito anteriormente, ele precisará de um resistor. Vamos colocar aqui, irei pegar o resistor, esqueci de pegar ele anteriormente. Que ele vai vir ao VCC, vou deixá-lo aqui para padronizar com os outros. Lembrando que ele precisa ser o valor recomendado é 220. E o LED negativo a gente pode deixar no negativo, que no caso é aqui. Ah, pessoal, acabei esquecendo de alimentar a parte superior do Arduino, que senão não irá funcionar como desejamos. Visto que eu coloquei o resistor lá em cima. Pronto. Agora, aqui como podemos ver, podemos controlar a intensidade pelo potenciômetro. E agora que conseguimos montar, iremos prosseguir para ver a biblioteca do display. As funções da biblioteca. Como dá para perceber, o display ele possui diversas bibliotecas, diversas funções. E para acessar a sua biblioteca, nós precisamos digitar o hashtag include que está aparecendo aí na tela. Essa é a biblioteca do display que nos dará acesso às funções do mesmo. Bom, sendo assim, vamos passar um pouco sobre cada função e depois iremos ao Tinkercad para mostrar o funcionamento delas e declarar, claro, a biblioteca. A função Liquid Crystal serve para definir o que cada porta lógica irá fazer e deverá seguir a seguinte lógica, que está aparecendo na tela. Liquid Crystal LCD vai vir o pino RS, o pino Enable, o pino D4, D5, D6 e D7, que são os pinos que estamos utilizando. Nós temos a função Begin, que é para inicializar o LED, ela é obrigatória. A função Clear, que serve para apagar aquilo que está escrito no LED, aquilo que está escrito no display. Temos a função Home, que serve para setar o cursor de volta a 00. O Set Cursor, que é para a gente deixar o cursor na posição que desejamos. A função Write, que é para escrever um número ou uma letra. A função Print, que também pode, além de escrever texto, pode escrever sentenças. Temos a função Cursor e No Cursor, que é para ligar ou desligar o cursor, a direção dele. A função Blink, que seria para o cursor ficar piscando. O No Blink, para o cursor parar de piscar. A função Display, No Display, que seria a Display para ligar e a No Display para desligar o display. E aí nós começamos a de movimentação, que é a Scroll Display Left, Scroll Display Right, que são ambos para, digamos, as letras que estão no display, aquilo que você colocou, aquilo que está mostrando no display, e digamos rolando para a direção selecionada. O Auto Scroll serve para a mesma coisa, no Auto Scroll, que é para parar de fazer isso. O Left to Right, Right to Left, que são também funções de movimentação. E o Create Char, a gente pode utilizá-lo para criar símbolos. Bom, assim sendo, vamos ao Tinkercad. Aqui no Tinkercad a gente vai em código, caso o seu esteja em blocos.
mude para texto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir a biblioteca que eu citei anteriormente. Hashtag include maior que, menor que, iremos digitar entre esses operadores, liquid crystal .h. Irei rodar o código para ver se digitei corretamente. Como não teve erros, acredito que está tudo em seus conformes. Bom, prosseguiremos declarando aquela função que na verdade é uma variável liquid. Essa função é obrigatória para que o seu display funcione corretamente. E vamos colocar 12, seguindo aquela ordem que foi apresentada anteriormente. 11, 5, 4, 3 e 2. A gente pode ir para a função void setup e digitar lcd.begin, que é para inicializar o nosso display. Aí colocamos aqui 16,2. Que é nada mais nada menos as coordenadas para assim dizer que o nosso display utiliza. Aqui em Void podemos criar o nosso código que desejamos ser mostrado. Podemos setar o cursor colocando lcd.setCursor, que é uma das funções que eu tinha comentado. Aqui a gente deve deixar as coordenadas do nosso cursor. Irei deixar em 0, 0. Eu poderia usar a função home, mas por costume eu utilizo o setCursor. Então podemos printar alguma coisa. lcd_print. Aqui nós podemos escrever alguma coisa, tipo alguma coisa, e apertar o ponto e vírgula. Assim podemos rodar o código e podemos ver que foi printado na nossa tela. Caso eu comente o setCursor, por estar iniciando isso em loop, irá sempre repetir alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Não se esqueça que o espaço aqui dentro dos parênteses para escrever, porque caso não tenha as parênteses, não, as aspas, o código irá dar erro, como mostrado agora. Sendo assim, caso você precise digitar algo que não seja uma variável em lcd_print, utilize aspas duplas. E recomendo que você sete o cursor antes para evitar o erro, ou simplesmente sete a sua frase no setup. Bom, prosseguindo com algumas funções importantes, nós temos o lcd_clear. Eu irei dar um delay de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, e irei acionar o clear. O clear, como citado anteriormente, ele irá servir para limpar o visor, ou seja, esse alguma coisa será limpado em 1 segundo. Bom, eu havia me esquecido de colocar um outro delay. Agora nós podemos perceber a função clear sendo executada. Agora irei mostrar a função. Não irei mostrar todas as funções aqui, todas seguem mais ou menos a mesma estrutura, de começar com lcd em um ponto e a sua função na frente. Eu irei mostrar a scroll, display left. Irei apagar a parte superior para focar apenas no. Como dá para perceber, ele está indo à esquerda, está em loop, por assim dizer, bastante rápido. Ele pode controlar isso com delay, mas era isso que eu era isso que eu queria mostrar. Bom, a última coisa que irei demonstrar é a função createChar, que é para criar o caractere que pode ser um símbolo ou algo do tipo.
Para isso você deverá utilizar um byte. Bom, para fazer isso, eu utilizei apenas o void setup. Esse exemplo ele é encontrado lá no site do Arduino, no site oficial. E como podemos perceber, ele irá gerar um rosto feliz, o qual a gente pode controlar esses bytes aqui. Como dá para perceber, ele está utilizando um vetor e está criando 8 bytes de... Aqui nós podemos controlar. Podemos, por exemplo, alterar o desenho colocando aqui como 1 e você irá perceber que o desenho foi alterado. Bom, essa foi a videoaula de hoje. Bem simples, bem rápida. Agradeço pela sua atenção.